Estamos de volta para mais um vídeo, dando prosseguimento com por detrás dos fatos. O que está acontecendo por detrás de tudo aquilo que nós vemos. Existe uma batalha real entre o bem e o mal e eu quero aqui apresentar para vocês. Na última apresentação, nós falamos sobre a Guerra Civil Americana e nós dissemos que quem esteve de forma incansável por detrás desta Guerra Civil Americana foram os jesuítas de Roma. E hoje nós vamos prosseguir mostrando outros eventos históricos que eles estiveram por detrás e como eles estão encaminhando os eventos até o ato final, a restauração completa da supremacia papal. Queridos, nós lemos aqui no livro de Alberto Rivera, um ex-padre jesuíta. Ele escreveu o seguinte: de fato, os papas se envolveram ou instigaram a maioria, se não todas as guerras europeias ao longo dos séculos. Vamos então para a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Quem esteve por detrás deste massacre? Quais foram os reais fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial? Bem, o que os livros de história dizem é uma história meio que completa. Há algo que aconteceu antes. Em 1816, o imperador da Rússia, nós precisamos voltar um pouquinho para o passado. Antes de 1914, alguma coisa aconteceu? Em 1816, 2 anos depois da restauração da ordem jesuíta, em 1814 neste caso, o imperador da Rússia, o imperador Alexandre, expulsou os jesuítas de Petersburgo e também de Moscou. 4 anos depois, em 1820, emitiu outro decreto expulsando os jesuítas de todo o território sob o domínio da Rússia. E claramente que os jesuítas não gostaram nada disto. Não só, o imperador da Rússia, Alexandre, recusou estabelecer um banco central na Rússia. Isto também enfureceu ainda mais os jesuítas de Roma. Os czares da Rússia sempre apoiaram, sempre foram os apoiantes dos protestantes ortodoxos russos, ou seja, da Igreja Ortodoxa Grega. Os maiores inimigos, os piores inimigos dos jesuítas de Roma. Isto é tão evidente mesmo, que em 1917 foram mortos 28 bispos e 1.200 padres da Igreja Ortodoxa. E entre os líderes que estavam liderando a Revolução Socialista Russa estava Stalin. Nós temos que entender que o comunismo e o marxismo são de origem jesuíta. Foram os jesuítas quem criaram isto. Karl Marx, por exemplo, era membro da Liga do Justo, que é outro nome para o Illuminati, criado pelos jesuítas de Roma. Karl Marx, o pai do comunismo, foi treinado pelos jesuítas dentro do Museu Britânico em 1848. Joseph Stalin estudou para ser sacerdote no seminário jesuíta na Geórgia Soviética. Estes são fatos históricos. Vocês podem pesquisar. Então, este pano de fundo que nós precisamos ter para entender quem de fato esteve por detrás da Primeira Guerra Mundial. Queridos, o que os livros de história nos dizem sobre a causa da Primeira Guerra Mundial? Sim, eles dizem que o arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em 28 de junho de 1914 em Sarajevo, marcando assim o começo da Primeira Guerra Mundial. Sim, isto é verdade, aconteceu. Mas a pergunta que eu faria é: quem era o povo de Sarajevo? Irmãos, o povo de Sarajevo era, na sua maioria, cristã ortodoxa. Eram cristãos ortodoxos. Os piores inimigos de quem? De Roma. O assassino deste arquiduque era sérvio. E o governo austro-húngaro exigiu que ele fosse julgado em Viena. Mas os sérvios recusaram. Disseram: não, ele vai ser julgado aqui mesmo na Sérvia. Aí começou o barulho, meus irmãos. Aí começou a Primeira Guerra Mundial. Mas então, neste livro,
o Vaticano contra a Europa, deste escritor Edmond Paris, na página 14, ele fala o seguinte: o Papa, em seu ódio aos cristãos ortodoxos, incitava continuamente o imperador Francis Joseph, da Austro-Hungria, a castigar os sérvios. Irmãos, portanto, pode dizer-se muito especificamente que em 1914 a Igreja Romana iniciou a série de guerras infernais. Com a Primeira Guerra Mundial, os jesuítas conseguiram implantar o seu primeiro passo de domínio mundial, a Liga das Nações. Foi criada a Liga das Nações. É interessante que o presidente Woodrow Wilson, no dia 8 de janeiro de 1918, o mesmo ano em que terminou a Primeira Guerra Mundial, expôs ao Congresso americano um plano de 14 pontos para uma paz duradoura. E esse plano recebeu o nome de quê? Liga das Nações. E essa sede da Liga das Nações estava onde? Na Genebra, na Suíça. Foram 63 nações que se uniram para a formação da Liga das Nações. Mas, infelizmente, Woodrow Wilson não conseguiu votos suficientes do Congresso americano para que os Estados Unidos da América aderissem à Liga das Nações. E, de certa forma, falhou o plano dos jesuítas de estabelecer a Liga das Nações, pois os Estados Unidos da América não aderiram a ela. Agora, em face deste fracasso da Liga das Nações, os jesuítas implementaram na Inglaterra, em Londres, em 1920, 2 anos depois da Primeira Guerra Mundial, eles estabeleceram o Instituto Real de Assuntos Internacionais. 1 ano depois, nasceu a irmã gêmea deste instituto, outra organização chamada Conselho das Relações Externas, nos Estados Unidos da América. E as 2 próximas décadas, a década 20 e a década 30, seriam de preparação para uma Segunda Guerra Mundial, a fim de estabelecer agora, mais uma vez, a Liga das Nações, mas com outro nome, Organização das Nações Unidas. E daquela vez eles conseguiram. Da última vez eles conseguiram. Mas falaremos disto nas próximas apresentações aqui. Queridos, nada do que eu estou falando é uma invenção. São dados históricos. Vocês podem pesquisar. Se precisarem de ajuda em algum livro, é certo que os livros sempre se encontram na língua inglesa. Vocês podem traduzir. Estão lá as informações. Isto é real. E nós estamos chegando ao momento final. Um texto interessante do Espírito de Profecia, não coloquei aqui, a irmã White diz que as forças do mal estão se arregimentando para o grande conflito final, consolidando-se. Estamos vendo através destes movimentos. E o povo de Deus está se preparando para o momento final. O povo de Deus não precisa fazer coalizões, não precisa fazer uniões, não precisa fazer sindicatos. A preparação do povo de Deus é de joelho no chão. Uma vida de comunhão com o Senhor. Um reavivamento genuíno é a nossa vida. Essa é a preparação que o povo de Deus precisa ter para os eventos finais. Que a graça do bom Deus habite no seu coração, irmão. Nós nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Não deixe de acompanhar. Até lá.